no curso online que eu tô fazendo. Bom, pessoal, hoje, como eu acabei de colocar aqui, o nosso tema hoje é como livrar-se da síndrome da impostora. Primeiro, o que é síndrome da impostora? É um conjunto de sintomas que você tem na área ou do trabalho ou na sua vida pessoal, que você se sente intrusa ali, como se você não se sentisse merecedor daquilo ali. Geralmente é no trabalho que a gente tem esse tipo de problema. Aí as consequências são devastadoras. Tem vários profissionais que eu recebo aqui na página que tem problemas na vida profissional, que sofrem assédio moral. Assédio moral também a gente vai falar daqui a pouquinho o que é. Bom, eu pergunto para vocês, alguém de vocês aqui já se sentiu como se não tivesse merecendo o cargo que vocês exercem na profissão de vocês? Alguém de vocês já se sentiu como se as suas conquistas na vida profissional não fossem mérito de vocês? Ou seja, vocês não estivessem merecendo, como se fosse assim, pura sorte? Vocês já tiveram essa sensação? Desculpe pessoal. Pois é, então vocês já tiveram essa sensação de que não merecem estar no cargo na vida profissional que vocês têm? Tipo, assim, quem exerce qualquer profissão, passa um tempo desempregado, aí consegue um emprego, já se sentiram assim, tipo assim, eu tive a sorte de ter esse emprego aqui, mas eu não mereço. Já tiveram essa sensação de que vocês não merecem? Já. Então, a síndrome da impostura, como eu falei para vocês, é um conjunto de sensações que você tem como se você não merecesse aquilo ali. A síndrome da impostura na vida profissional. Ela é como se você não merecesse estar ali. Então, é um conjunto de sintomas. É como se eu fosse demais, como se aquilo ali fosse demais perto do que eu mereço. Eu tenho que aproveitar essa chance aqui, porque eu tô trabalhando, graças a Deus que eu tô trabalhando. Beleza, graças a Deus. Mas uma coisa é você dar graças a Deus por você estar trabalhando. Outra é você não se achar merecedor. É você se achar incompetente, como eu fiz uma pergunta ali. É você se achar como se você não merecesse, como se você como se aquele cargo fosse demais para você, como se você estivesse ali por pura sorte e você mesmo não acreditasse na sua capacidade de vencer. Isso acontece muito. Eu já tive isso. Eu já tive muito esse problema. E as consequências são muito sérias. A gente vai já falar sobre as consequências. Aí você tem um complexo de inferioridade dentro do seu local de trabalho. E é muito comum entre nós mulheres. A gente tem um complexo de inferioridade, aí a gente passa a se achar inferior às pessoas que trabalham com a gente. Esse trabalho, vou assinar aqui pro povo que está chegando, esse termo síndrome da impostora foi utilizado pela primeira vez por uma psicóloga chamada Pauline Clance no final da década de 70. E como eu falei para vocês, ela não é uma doença. Ela não é, por exemplo, como a depressão, como a ansiedade. Ela é, na verdade, ela é um conjunto de sintomas que pode estar associado a outra doença, por exemplo, a uma depressão ou a outros sintomas, a outra doença, uma série de outras doenças psicossomáticas do século XXI. Na síndrome da impostora, você se considera uma farsa. Você se considera assim, como se você não tivesse merecendo aquilo ali. Você se considera, aí você tem medo das pessoas perceberem que você não merece estar ali. Você tem medo, aí você começa a fazer coisas que você, dentro do seu trabalho, que não são da sua obrigação. Eu, por exemplo, eu trabalhei num local, num determinado local, que como eu
achava que eu era incompetente, até porque tinha coisas da minha profissão que eu não conseguia fazer. Eu sou professora. Então eu acabava fazendo coisas que não eram da minha obrigação porque eu me sentia incompetente. E eu percebia que as pessoas me cobravam. E às vezes a gente, não só as pessoas nos cobram, mas a gente se cobra, porque a gente não acredita na nossa competência. E a gente começa a permitir determinadas situações. Porque quando a gente não acredita no nosso potencial, às vezes a gente começa a achar que todo mundo é superior a gente, e nem sempre é, porque num trabalho todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus problemas profissionais, mas assim, às vezes a gente acha que as pessoas são superiores, as pessoas são mais competentes, e às vezes a gente se permite determinadas situações desagradáveis dentro do nosso trabalho. Por exemplo, às vezes a gente se permite que as pessoas nos humilhem. Eu perguntei aqui na caixinha, na enquete, eu fiz uma enquete. Você já foi humilhado no seu local de trabalho? E às vezes você se permite ser humilhado porque você não se considera competente. Uma pessoa, por exemplo, que começa, que tá, como eu citei exemplo no início, uma pessoa que está há muito tempo sem trabalhar, uma mãe de família, geralmente nós mulheres que temos filhos e tal, aí você, de uma hora para outra, você, depois de anos, tanto lutando, colocando currículo em um monte de lugar, você consegue um emprego. Graças a Deus conseguiu um emprego. Aí você se considera assim como se fosse, como se aquilo ali fosse grande coisa. E no seu local de trabalho as pessoas abusam de você. Existe o abuso, existe o assédio moral, o assédio, o desrespeito, que é muito comum. E aí, quando as pessoas te desrespeitam no teu local de trabalho e você, tipo assim, você não se considera capaz de estar ali, você acaba aceitando que as pessoas te humilhem, você acaba aceitando que as pessoas te desrespeitem. Isso é muito sério, isso favorece essa sensação, esse complexo de inferioridade favorece a síndrome da impostora, favorece com que você tenha problemas com a sua autoestima e com que você não se considere capaz de melhorar. Mas aí você tem que trabalhar isso dentro de você. Você tem que trabalhar que você é capaz sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos citar aqui alguns exemplos. Eu andei fazendo uma pesquisa, alguns grupos que são grandemente afetados pela síndrome da impostora. Alguns grupos de mulheres. Jovens acadêmicas que estão acabando de sair da universidade, aí vão para o mercado de trabalho e elas se sentem inseguras. Jovens iniciantes na vida profissional, quando a gente está iniciando, a gente quer fazer além do além. Eu também, eu era assim, na primeira escola que eu trabalhei, que a minha profissão é professora, a primeira escola que eu trabalhei era apenas um estágio remunerado, mas eu queria fazer um monte de coisa e as pessoas acabavam, montando em cima de mim. Por quê? Porque eu tinha a síndrome da impostora, ou seja, eu me achava assim, incompetente, eu me achava assim, nova no mercado de trabalho, né? Então, eu me achava assim, assim, meu Deus do céu, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer o máximo. Não é por aí. A gente tem que fazer, a gente tem que se dedicar na nossa profissão, mas com limite. Grupos étnicos de mulheres negras, geralmente as mulheres negras, negras e pobres, elas também têm esse tipo de problema, a síndrome da impostora. O quê? Elas consideram assim, quando elas têm uma oportunidade de trabalho, elas se consideram assim como se fosse uma sorte. Eu tenho que aproveitar isso aqui. E elas acabam se cobrando demais. Elas acabam se sentindo incompetentes e se cobrando além do além. E mulheres também, além de mulheres de um modo geral, geralmente nós mulheres, uma das coisas que nós sofremos também dentro do mercado de trabalho que favorece a síndrome da impostora, essa sensação da síndrome da impostora, é que nós também sofremos muito assédio moral, principalmente se o chefe é homem,
Aí geralmente ele quer manipular, ele quer pisar. E também nós também somos vítimas, muitas vezes nós somos vítimas de assédio sexual. Há milhares de mulheres no mundo anualmente que sofrem assédio, algum tipo de assédio sexual dentro do mercado de trabalho, dentro do local de trabalho, melhor dizendo. As causas, o que causa também, o que causa a síndrome da impostora? Geralmente a pessoa tem baixa autoestima. Geralmente quando a pessoa tem baixa, ela tem um histórico de vida familiar, que ela tem... Ai, desculpa, meninas. Que ela sofre uma vida familiar complicada. Desculpem, gente, é porque eu tenho que sentar direito aqui, porque senão... Quando ela sofre uma vida familiar complicada, família desestruturada e, consequentemente, ela tem baixa autoestima. Toda uma história. Por exemplo, eu tenho um histórico de bullying na minha vida toda. Eu sofri bullying a minha vida toda porque, não parece, né? Mas eu sou estrábica, eu sou um pouquinho vesga. Então, eu sofri muito com isso. Eu tinha baixíssima autoestima. O mercado de trabalho era acirrado na minha época. Hoje em dia também é, mas na minha época era muito mais. Então, quando eu consegui meu primeiro emprego mesmo fixo, eu tinha muito essa síndrome. Eu tinha muito a síndrome da impostora, porque eu me achava incompetente. Eu achava que era pura sorte eu ter a oportunidade que eu tive. Deisoca linda, meu bem, minha professora de dança do ventre, minha mãe na dança do ventre, né? Bom, então eu tinha muito isso e eu me cobrava demais, nossa, eu fazia coisas que eu me cobrava demais, eu ficava até tarde no meu trabalho, eu tinha insônia, eu tive depressão por conta da minha sensação de incompetência, eu me achava assim, uma inútil no meu mercado de trabalho. No meu local de trabalho, melhor dizendo. Então, eu não me sentia competente como uma professora. Eu me sentia uma professora inútil, sério. Eu me sentia assim, uma pessoa assim, a rainha das incompetências. O que causa também? Uma doença também que causa a síndrome da impostora é a ansiedade. Uma pessoa que é ansiosa, que tem esse problema de ansiedade, ela vai trazer os sintomas para dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, ela vai adquirir a síndrome da impostora, porque ela vai se achar inútil, ela vai achar que sempre tudo que ela faz está aquém do que ela deve fazer. Então, a ansiedade também causa a síndrome da impostora. Depressão também, né? Depressão também causa, né? E assédio moral. Assédio moral é um caso seríssimo. A mulher ser humilhada, a mulher ser constantemente humilhada, que é muito comum entre as mulheres. Ela ser constantemente humilhada, pisada no mercado de trabalho, no seu local de trabalho, geralmente por chefes homens. Então, ela acaba se sentindo incompetente. Por exemplo, eu trabalhei numa escola que eu tive muito problema com um determinado senhor que era meu chefe. Esse cidadão, porque eu cheguei nessa escola, eu fui trabalhar numa turma que eu nunca tinha trabalhado, uma turma de primeira série, que na época é o que se chama hoje em dia de segundo ano. Aí eu cheguei para a coordenadora e disse, olha, eu não sei, eu nunca dei aula para a primeira série. Beleza. Sabe o que ele fez? Tempos depois, ele veio, eu havia saído da sala, para ligar para um aluno, para a mãe de um aluno, que o menino não havia ficado do lado de fora da escola. Ele me viu fora da sala, da minha sala de aula, lá na sala da coordenação, gritou comigo. Ele gritou, ele deu uns berros, como se diz, e disse assim, tu não sabe nem dar aula. Quer dizer, isso foi um assédio moral. Na época, eu era muito inexperiente, eu tinha a síndrome da impostora,
eu achava que eu era incompetente mesmo, eu já tinha esse problema comigo. E esse assédio moral que eu sofri agravou esse sentimento que eu tinha. Então, uma das causas, dos fatores agravantes ou determinantes ou até agravantes é o assédio moral que a gente sofre no mercado de trabalho. Nós mulheres sofremos muito assédio moral. Nós mulheres somos muito desrespeitadas, porque geralmente quando o chefe é um homem, aí eles veem que a funcionária é uma mulher, e principalmente se ele sabe que ela precisa daquele trabalho, e se ele for um cara assim grotesco, nem todo chefe homem, vamos deixar bem claro, nem todo chefe homem é abusador, porque é um abusador, mas alguns chefes homens, eles abusam, eles cometem abuso moral, é o que se chama de abuso moral, isso aí. Então, as consequências da síndrome da impostora: desânimo, você não sente vontade de trabalhar, queda no rendimento profissional, e aí se você tiver, você pode ter uma depressão, você pode ter um conjunto de sintomas. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava numa escola, nessa mesma escola que eu trabalhei, mas eu saí e ela ficou. E depois ela teve outro chefe, chegou outro chefe lá nessa escola, outro diretor, e ela disse que quando ele estava lá, ela estava grávida. Imagina, ó, mulher grávida também sofre muito da síndrome da impostora, porque também sofre muito assédio moral. Ela estava grávida e ela teve sérios problemas com outro diretor lá, e ela disse que quando ele estava lá, que ela se desentendia com ele, ela tinha tudo que era sintoma. Ela sentia dor no estômago, dor de cabeça, tudo. Ou seja, até a sua saúde fica comprometida quando você adquire a síndrome da impostora numa situação como essa, de assédio moral. E de outras situações também. Quando você adquire uma estafa. Estafa é um cansaço geral, cansaço generalizado que a gente tem. Como tratar? Primeiro, você tenha humildade para aprender. Se você é novato no seu mercado, no seu local de trabalho, tenha humildade para aprender. Converse com alguém mais experiente, mas escolha muito bem as pessoas com quem você conversa, não é todo mundo. Você observe bem o ambiente, e aquela pessoa que você perceber que é mais solícita, mais experiente, fica bem de olho. E depois desse processo, você vendo que a pessoa é adequada mesmo para você pedir ajuda, peça ajuda. Não tenha vergonha, não é vergonha a gente não saber fazer as coisas, ninguém nasce sabendo. Você peça ajuda: olha, eu não consigo fazer assim, eu não consigo fazer esse trabalho, como é que é isso aqui? Me ajuda aqui. A pessoa, quando ela é do bem, ela tem o maior prazer de te ajudar. Eu, por exemplo, eu tenho mais experiência, então quando eu vejo alguma amiga minha que é professora que não tem tanta experiência quanto eu tenho o maior prazer de dar dicas: olha, vamos fazer isso assim, isso assim é legal. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não acarrete sobre si uma função a função de fazer as coisas sozinha. A gente precisa aprender, a gente precisa compartilhar com as outras pessoas. No começo da minha profissão, eu era muito segregadora, porque eu era insegura. Eu era muito segregadora, eu não pedia ajuda para ninguém. Eu era muito assim de guardar para mim, a minha insegurança, porque eu tinha essa sensação de incompetência. Então eu queria pelo menos me preservar. Olha só, bobagem. Peça ajuda, converse com alguém, troque ideias, pesquise. Hoje em dia, nesse período da pandemia,
Tem muito curso legal, tem muito curso bom, tem muito curso interessante na internet gratuito, em várias áreas. Pesquise, traga ideias novas, mas não se cobre. Não se cobre demais. Não faça nada além da sua capacidade. Tenha consciência de que você é capaz, de que você é capaz de aprender, mas que você está ali para ter um limite. Você tem um limite para você fazer. Tem coisas que você não é obrigada a fazer no seu local de trabalho. Saiba quais são os seus limites. Na sua profissão, procure saber quais são as suas atribuições para você não fazer nem de menos e nem de mais. Para você não fazer além, para você não, digamos assim, não fazer nada que não seja da sua obrigação. E para você também não deixar de fazer alguma obrigação sua. Procure a legislação do local. Se for uma empresa, eu trabalho, por exemplo, como vendedora. Quais são as atribuições? Essa empresa tem alguma norma? Tem alguma norma sobre o que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Sobre as minhas obrigações? Procure saber, para você entender o que você está fazendo, quais são os seus limites, o que você deve e o que você não deve fazer. E em caso de desrespeito, em caso, como eu falei, de assédio moral, busque seus direitos legais, para justamente você não cair na sensação que eu tive, de se sentir incompetente porque alguém te humilhou. Não. Busque seus direitos, busque seu respeito, busque até na lei. Você pode muito bem, por exemplo, se você for humilhado no seu mercado de trabalho, no seu mercado de trabalho não, gente, no seu trabalho, no seu local de trabalho, você tem o direito de ir a uma delegacia e registrar uma ocorrência. Vá atrás, porque quando a gente corre atrás dos direitos da gente, enquanto funcionário, quando a gente se faz respeitar, a gente acaba se sentindo até melhor, se sentindo até orgulho de si próprio. Aí a gente acaba parando de se cobrar além do além. Não mostre competência para chefe que não quer saber, que não quer te respeitar por ele mesmo. Porque a obrigação de cada chefe é respeitar o funcionário. Assim como você também tem suas obrigações. Assim como você também tem a obrigação de respeitar todo mundo, você tem o direito de ser respeitado. Então, não se cobre, nunca se cobre além das suas possibilidades. Bom, algum comentário? Todo mundo saiu, né? Vamos lá. Bom, então, pessoal, essa live aqui, ficamos por aqui. Nosso tema de hoje, como livrar-se da síndrome da impostora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E lembre-se, eu quero terminar aqui com uma frase minha mesmo. Nunca se sinta incompetente. Sempre confie em Deus e sempre coloque diante de Deus: Senhor, eu confio, eu recomendo Deus porque eu sou cristã. Senhor, me dá competência, me dá discernimento, me dá sabedoria para eu fazer um bom trabalho no meu local de trabalho. Ficamos por aqui. Um abração, que Deus ilumine todos vocês.